noite a todos. Boa noite. Boa noite. Em cima da Boa hora. noite. Foi igual domingo na palestra. Sempre que precisa dar um chabu aqui. Mas graças a Deus deu tudo certo. Vamos lá então, o nosso estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 8 ainda, Emancipação da Alma, sonambulismo, hoje a partir da 428. Mas antes de mais nada, vamos pedir aí para a Regina fazer a oração para a gente poder iniciar. Bora lá. Então, vamos acalmar os nossos corações, acalmando a nossa mente, lembrando da figura de Jesus e agradecendo. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, relembrando esses ensinamentos e que nós possamos compreendê-los e colocar em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, também transmita toda essa compreensão para os nossos amigos da internet que estão nos assistindo, para os nossos amigos espirituais, que também necessitam, estão aqui dispostos a compreender esses ensinamentos. Mais uma vez, amigo Jesus, te agradecemos e pedimos a tua proteção para a nossa compreensão, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Maravilha. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Para podermos ler com o pessoal todo aí. Maravilha. Lembra do banner. Ó, já no começo, hein? Botei até um lembretinho aqui, ó. Vamos lá, então, para 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. E aí, o próprio IPEAC nos traz aí, eu acho que é bom a gente colocar, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, vocabulário espírita, clarividência. O que é? Clarividência, propriedade inerente à alma e que dá a certas pessoas a faculdade de ver sem o concurso dos órgãos da visão. Esse aí é o que o IPEAC nos traz como o que seria a clarividência. Eu acho que é interessante a gente colocar, porque às vezes alguma pessoa nunca viu, nunca ouviu falar, e
vai saber o que é. E ele nos fala também do Livro dos Médiuns, capítulo 14, Médiuns Sonambúlicos, item 172, que foi o que nós lemos na semana passada, né, Regina? Isso, é. Fica aí a dica. O Ricardo está presente, a Lucinha está presente, a Marisa também está aqui hoje falando boa noite. Vamos lá ver o que o Miramés nos traz. Na clarividência sonambúlica, é a alma que vê. É um dom que desabrocha na profundidade do espírito e este percebe a distância com grande facilidade. Para o sonambúlico, não existe barreira que possa impedir sua visão e, por vezes, sua audição, que alcança grandes distâncias. O espírito é dotado de dons e, no perspassar do tempo, ele vai despertando essas qualidades, de modo a servir-se delas para sentir e compreender a vida em si e em todo o universo. Os espíritos de alta elevação têm dons dilatados, de modo a buscarem o que precisam onde quer que seja. O sonambúlico pode ser um treino para o êxtase, que não deixa de ser um sonambulismo profundo, o qual pode ser provocado ou autoprovocado. A clarividência é permanente. Permanente é um estado espiritual da alma evoluída. É mediunidade pela qual o espírito pode entrar em contato com o plano espiritual. Mas, em algumas almas, esse dom já desperto em seu coração favorece essa visão de forma quase permanente. Ela se encontra entre os dois mundos, trabalhando e servindo aos que se encontram sofrendo. Com o passar dos erros, não precisamos entrar no estado de sonambulismo, nem no de êxtase, para ver e ouvir coisas celestiais. A evolução alcançará esse estado pela naturalidade, tendo como estímulo a nossa vontade. E ele termina com a mesma pergunta lá: qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é o espírito que vê. E ele fala assim: todo espírito é perfeito, por ter saído de mãos perfeitas, mas com os dons a serem despertados, entregues às bênçãos de Deus, às mãos do tempo, é a nossa vontade. E a nossa vontade. Nada hoje, pessoal? Essa pergunta se mistura muito com a próxima, né? Tá? Mas eu vou, então, fazer um breve comentário a respeito dela. Saúde. Tá me ouvindo bem? Seu microfone está meio distante, Zé.
Eu acho que ele fica aqui para baixo, assim, fica distante. Não é a altura do som, é o microfone, é a distância. Se você, de repente, pôr ele mais perto, fica melhor. A altura tá boa. Tá. Agora melhorou. Tá. Aham. É mais a posição mesmo. Acho que quando você movimenta, se ele ficar aqui para baixo, assim, aí fica ruim. Mas se você puxar ele para cima, ele fica bom. Certo. Vamos lá. É que o microfone eu nem sei onde está aqui no computador. O computador nem sei onde ele fica. Em algum lugar fica, tá? Então, como eu estava dizendo, essa pergunta e a próxima se confundem muito. Corpos opacos só são opacos para quem é material. Quem não é material, ele não existe. Como, por exemplo, os espíritos. Eles não são materiais. Qualquer outra coisa que não sabemos, mas não são materiais. Então, esses corpos materiais, são vistos por nós, porque nós temos a aparelhagem própria para ver corpos materiais, corpos físicos. Nós temos os nossos órgãos do sentido, os 5 órgãos do sentido que nos ajudam nas sensações e percepções das coisas. De tal modo que em nossa vida cotidiana, nós vemos, sentimos, tocamos, cheiramos, temos paladar, das coisas que são tocáveis, das coisas que são tangíveis. Tá? Se estamos dormindo, por exemplo, quando o nosso corpo abole parcialmente os nossos órgãos do sentido, nós não ouvimos as coisas, nós não sentimos cheiro, nós não vemos absolutamente nada, tanto que até dormimos de olhos fechados. Tá? Mas, por exemplo, o tic-tac do relógio, do despertador que vai nos acordar, nós não ouvimos. Precisa um som mais alto para que nós despertemos e possamos perceber esse som. Tá? Nós precisamos, se alguém vai nos dar uma cutucada durante o sono, se for uma cutucada leve, um afago, um carinho, nós não percebemos. Se for um cutucão, realmente nós vamos acordar assustados até. Um barulho muito alto, vamos acordar assustados. Tá? Então nós percebemos as coisas que são materiais. Os espíritos e os sonâmbulos, quando estão com a alma parcialmente ou bem liberta do corpo, ela não precisa desses órgãos do sentido, porque elas não têm controle sobre ele. Elas estão, vamos dizer, quase que livres. Então, é diferente para eles. Passam através dos órgãos opacos a sua clarividência, a sua visão, através de outro mecanismo que nós imaginamos como sendo, né, a percepção espiritual muito diferente da nossa, mas não sabemos exatamente como é que isso se dá. Tá? Bom, eu acho que está bom pelo começo dessa questão. Próxima talvez nos elucide um pouco mais. Então, vamos lá para ela, então. Ou alguém quer tecer mais algum comentário? Então, vamos lá. 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente, não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo joelho,
e etc. Porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. O IPA que nos remete aqui para o Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 6, Manifestações Visuais, ensaios teóricos sobre as aparições. E a 106 fala assim: outra propriedade do perispírito, inerente à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe impõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem não haver tapagem capaz de obstar a entrada dos espíritos. Eles visitam o prisioneiro no seu calabouço, com a mesma facilidade com que visitam uma pessoa que esteja em pleno campo. Fala ainda da Gênese, capítulo 14, fluidos, dupla vista, sonambulismo, sonhos, item 24 e 25. Pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo. Segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos, porém, que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etérico, adequada às percepções visuais da alma. Há, portanto, luz material e luz espiritual. A primeira emana dos focos circunscritos aos corpos luminosos. A segunda tem seu foco em toda parte. Tal a razão porque não há obstáculo para a visão espiritual, que não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria, não existindo para ela a obscuridade. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seu efeito próprio, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso, penetrando a matéria por virtude de sua essência etérea. Não há, para a sua visão, corpos opacos. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Nos inferiores, ela se acha
enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se vê interpôs qual nevoeiro. Manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados, pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília. Conforme o grau de poder da faculdade, disse que a lucidez é maior ou menor. Com o auxílio dessa faculdade, é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Bem explicativo essas duas da Gênesis aí, né? O Miramés fala a visão do sonambúlico. Quer ver aí, Herta? Visão do sonâmbulo. Sendo o sonâmbulo um espírito mais livre do impedimento da matéria, ele vê com maior amplidão o que deseja observar. A matéria deixa de ser obstáculo para o espírito, e ele atravessa corpos compactos com a mesma facilidade que viaja onde não existem formas físicas. Já falamos bastante sobre esse assunto, mas a verdade nos fascina, pedindo que se converse muito mais para que a luz se faça por meio da escrita. Os livros vêm nos ajudar no alcance de muitos entendimentos, e dessa forma começa a surgir em nossos caminhos a libertação. Um médium em estado de sonambulismo vê por qualquer parte do corpo, porque não são os seus órgãos físicos que observam, é o espírito que vê, e ele tem muitas qualidades que o ser humano ainda desconhece. A alma é um Deus em miniatura, com poderes que somente o Criador suplanta. Nunca chegaremos a nos igualar a Deus, nosso Pai, mas somos seus filhos, com direito a heranças sublimadas na pauta do seu domínio universal. Jesus Cristo veio nos mostrar, pelos seus feitos, o que pode um espírito realizar. Tudo depende da maturidade espiritual de cada um. No entanto, o tempo espera os nossos esforços para que possamos despertar nossos valores espirituais que dormem no centro da consciência. O espírito, na função do sonambulismo, vê com mais frequência fora do corpo que possui, mas vê igualmente dominando esse corpo. Também depende do estado do transe em que entra e que sem dúvida tem uma escala maior, enorme. Como todas as faculdades espirituais, a visão não desabrocha de uma só vez. É como a flor e o fruto, que tem uma sequência de abrir e de maturidade. Nada no mundo, nem nas criaturas, se faz de uma vez. Na própria criação do mundo, não podemos tomar a pé da letra o faça-se a luz. Não foi assim. O mundo, para que atinja a sua maturidade, leva bilhões de anos. Assim o espírito, assim seus dons espirituais. Para que cheguemos ao domínio das nossas faculdades, de modo a curar os enfermos, levantar os caídos e dar luz aos cegos, dependemos de certa maturidade.
e ainda das bênçãos do Mestre, para amor, sendo amor a base da vida. Aliás, para amar, sendo o amor a base da vida, é necessário conhecer, e ninguém conhece verdadeiramente sem amar. A teoria se encontra ligada à prática, e essa precisa da teoria para se completar. Convém a todos os seres se lembrarem de onde vieram e para onde vão, não se esquecendo de orar com gratidão a Deus pelo que recebem todos os dias e agradecendo a Jesus pelo seu carinho para com todos nós. Não devemos nos impressionar com o sonambulismo. Se mostrarmos as potencialidades deste dom, o melhor de todos eles é aquele que foi mostrado por Jesus, o dom de amar a todos e a tudo sem exigência alguma. É fazer a caridade sem especulação e perdoar sem buscar atender o interesse. Devemos saber todas as coisas, porém, firmamo-nos mais acentuadamente na conduta do Cristo, que, mesmo desaparecendo da vista material dos homens, não deixa de voltar quantas vezes forem necessárias e ainda permanecer com a humanidade de 1000 modos, gravando assim seu amor para com todos nós, cumprindo ainda a sua promessa de que enviaria outro Consolador para ficar eternamente conosco. É o seu Evangelho vivo que está sendo recordado em todas as suas minudências pela doutrina dos Espíritos, como luz de Deus, a iluminar todos os nossos sentidos. Que lindo! É isso aí. Vamos lembrar aí que lá em cima, a hora que ele fala que não precisa dos órgãos para enxergar, vamos lembrar que nós vimos aí há semanas atrás, da letargia. Letargia e catalepsia. Eu não precisava dos órgãos físicos para ver tudo que estava acontecendo. E mesmo assim, vai sempre depender da nossa maturidade, né? Porque mesmo depois, quando nós desencarnarmos, dependendo, a gente vai continuar não vendo, não é? Vai continuar não vendo, com os olhos da alma. Algumas coisas, né? Sim. Tudo depende Tudo depende. Gente... Ele fala aí que na Gênesis ele falou a visão completa, quem vai ter são os espíritos puros. Nós vamos vendo gradativamente. De acordo com a nossa evolução. A Ierta leu um trecho que é muito interessante. Né? O espírito encarna um corpo material com seu objetivo de executar a sua missão de evolução. Né? Quando encarna, ele realmente adquire esses órgãos sensoriais para que ele possa, no caso que estamos tratando, para que ele possa ver. Ele vai ver alguma coisa através dos olhos. Porque antes ele não via, só vê quem tem olho. No sonambúlico, na alma, na erraticidade, ele não vê porque não tem olho. A sua percepção se dá de modo diferente. Assim como nós conseguimos ouvir, falar, cheirar, ter um paladar, ter um tato diferenciado entre nós, os espíritos também têm. A
percepção deles é diferente de um para outro. Né? Logicamente, como foi dito, mais evoluído vai ter uma diferenciação. Como aqui também. Se nós formos ver os seres vivos que existem na natureza, nós vamos ver aves que têm uma visão centenas de vezes melhor que a nossa. Animais que têm um faro. Eu acho que quase todos, né, têm um faro muito melhor que o nosso. Nós não precisamos mais do faro. Audição. Não é? Exatamente. O sonambulismo, seja ele voluntário, provocado por efeito magnético, e involuntário, ele segue nessa mesma situação. Agora, a diferença que tem, como foi dito lá com o estático, o êxtase é provocado, normalmente é provocado. A pessoa quer provocar, se provoca no êxtase, se provoca nesse estado de meditação profunda, para que chegue até um estado mental de dissociação, de desprendimento do espírito, parcialmente, logicamente, né? Parcialmente no corpo, para que ele possa navegar na sua espiritualidade, no seu mundo, nesse mundo espiritual. Tá? Mas não deixam de ser muito semelhantes uma coisa com a outra. A clarividência deles é a mesma. Tá? Isso é parte, concluindo, isso é parte de uma elevação, de uma capacidade mental, uma capacidade de consciência muito diferente, muito elevada. Não elevada moralmente, não é esse o sentido, mas de uma diferenciação muito grande entre nós. Podemos ir no 430? Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito? Porque é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe de que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. É o que nós falamos agora, né? É a questão aí da evolução. Nem tudo nós podemos saber. Deixa eu ver aqui a Gênese, que ele fala no... Ele fala assim, na dupla vista, sonambulismo, sonhos, item 27. Necessariamente, incompleta e imperfeita é a vista espiritual nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte.
Segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo pode ela dar, quer durante o sono, quer durante o estado de vigília. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade, a causa de uma enfermidade e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, com a presença dos espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas e com elas preocupadas lhe apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais quais essas pessoas os imaginam. Às vezes, é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se, ao despertarem ou ao saírem do êxtase, conservam lembranças exatas de suas visões, os que as tiveram tornam-nas como realidades confirmativas de suas crenças, quando tudo não passa de produto de seus próprios pensamentos. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas, antes que lhes dê crédito. A tal propósito, o remédio para excessivas incredulidades é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. O Miramés traz como por que erros. E ele fala, certamente que há alguns sonâmbulos que erram nas suas previsões e visões. Nem tudo que falam sucede. Já dissemos em mensagem anterior sobre a escala dos sonâmbulos proporcional à evolução. Não existem os sábios e os pseudo-sábios? Em quase tudo existe a verdade e a mentira, dependendo do grau de evolução de que se encontra mostrando a verdade. Para quem não tem responsabilidade, tanto faz mentir como falar a verdade. O espírito, mesmo cativo, sente-se livre dos compromissos, mas responderá pelo que falar nas linhas dos desajustes espirituais. Aos espíritos imperfeitos não são dadas todas as coisas. Sua ação, mesmo no sonambulismo, é limitada por lhes faltar responsabilidade firme no dever honesto,
assim como é necessário o cascalho para guardar o diamante. É indispensável o falso para reconhecermos o verdadeiro e termos mais cuidado na seleção dos assuntos que ouvimos e vemos no nosso caminho de evolução. Nisso já falava Paulo, né? Escuta o que tiver que escutar e retém o que é bom. Em todas as religiões sempre existiram aquelas pessoas que eram tidas como diferenciadas, que prediziam o futuro, davam conselhos, ou que liam mãos, ou que faziam alguma previsão, ou alguma previsão para as pessoas, do futuro para as pessoas, ou relatavam visões que tiveram a respeito disso ou daquilo. E o sonambulismo, assim como o êxtase, sempre pertenceu a isso também. Muito charlatanismo houve em torno disso. Conforme os textos, tanto a pergunta como o comentário que o Flavinho leu, diz que eles compartilham, o sonâmbulo compartilha os nossos erros e prejuízos, porque são realmente imperfeitos. São almas imperfeitas, são espíritos ainda em evolução. Unidos à matéria, eles não gozam dessas faculdades. Ou seja, estão na encarnação cumprindo também, como nós, missões. Bom, em síntese, o sonambulismo ou esse, qualquer outro tipo de situação de emancipação da alma, não significa elevação moral. Não significa apenas que tem uma faculdade exacerbada. É uma qualidade que é exacerbada. É uma diferenciação de uma faculdade. Não é necessariamente elevação. Tanto é que compartilham os erros e, unidos à matéria, não gozam da felicidade total, não gozam de situações diferenciadas também. Vou pedir para a Claudinha ler o 431, e eu estou com dor de garganta, gente. Tá. 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto? De coisas que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que os que lhe supões. Apenas tais conhecimentos dominam, porque, por demasiado imperfeito, seu envoltório corporal não lhe permite rememorá-los. Que é, afinal, um sonâmbulo, espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando desta letargia quando cai em estado sonâmbulo. Já que temos
como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entretanto, no estado a que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Aí tem o comentário de Kardec. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isto se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Esta dupla ação é às vezes patente e se revela, além disso, por estas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbem-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem importarem com a verdade. Que, mais uma vez, remete para 172 do Livro dos Médiuns, 173 e 223, papel dos médiuns nas comunicações espíritas. E é bem extenso, aí deixa aí como fonte de estudo. Vamos ver o que o Miramés fala. Origem das ideias. A origem das ideias dos sonâmbulos, já falamos em mensagem anterior, está na consciência profunda, arquivo da alma, onde Deus depositou todas as leis da vida e onde ela recolhe todas as experiências colhidas nas vidas sucessivas que teve o espírito neste ou naquele mundo. Em muitos casos, também o sonâmbulo serve de medianeiro para outros espíritos que se comunicam por seu intermédio. A prática do sonambulismo faz despertar igualmente outros dons do espírito. É uma profusão de sabedoria que fica recolhida na profundidade da consciência. Podemos observar, como nos primórdios da doutrina dos espíritos, que, por vezes, sonâmbulos, sem instrução que se qualificassem, diziam coisas maravilhosas. Ou a fonte é a consciência profunda, ou são os instrutores espirituais que lhe sopram aos ouvidos sensíveis pelo transe sonambúlico. Eis aí a origem das ideias por eles ventiladas. As experiências das vidas passadas, né? Que está tudo arquivado. E que vem à tona quando ele está nessa fase do sonambulismo. Não é? Ele sai dessa letargia e está consciente, então vem à tona todo o seu conhecimento, né? São duas situações, tanto dessa bagagem anímica já adquirida, como uma interferência mediúnica de outros espíritos.
São as duas coisas que podem existir. Existir. Então, é uma faculdade espiritual exacerbada, né? Tanto que, como foi dito no texto, né, sonâmbulos dão prescrições médicas. Ele consegue ver a sua capacidade enquanto alma emancipada, enquanto alma quase desprendida do corpo, consegue ver, né, entre aspas, o que se passa com aquele doente, com aquele paciente, e se ele tem essa bagagem de terapêutica, ele pode realmente prescrever alguma coisa. Quando não tem, esses outros espíritos de equipes médicas espirituais lhes dão a necessária orientação para o paciente. Orientação para que ele possa passar para o paciente. Muito bom. Vamos deixar, então, registrado para a semana que vem, a partir da 432. Hoje nós não esquecemos do banner. A Regina já, de imediato, já puxou nossa orelha. Lembrando que a evangelização infantil é no sábado, às 9h30 da manhã, pedindo para o pessoal chegar aí antes, para as crianças se acalmarem. Também às 9h30 da manhã, as nossas palestras de domingo, palestra seguida do passe, e que o Grupo Espírita fica lá na Avenida Silvio Della Rovere, 167, no Jardim Holanda. Quem faz palestra? Palestra dessa semana é do Salvador Hernandes, que ainda temos que confirmar. Tá? Pessoal aí já falando boa noite, participando do estudo, que é muito bom. Vamos lá então, Regina, como você fez o início, faz o término para a gente, por favor. Ok. Então, mais uma vez, vamos levar nosso pensamento a Deus, à espiritualidade amiga, aos espíritos amigos dessa casa que nos acolhe, que nos protege, e agradecer por essa oportunidade de despertarmos a nossa mente para esses estudos, para esses ensinamentos, e que a gente possa aplicar sempre nas nossas vidas, tirando a dúvida dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, e que também seja útil para os nossos amigos desencarnados, que eles possam ser esclarecidos e abençoados, além de serem encaminhados. E mais uma vez te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos proteja, nos envolva com a tua luz, refazendo as nossas células, refazendo a nossa saúde, o nosso pensamento, o nosso otimismo e a certeza, ó Pai, que o Senhor está no comando de tudo, do nosso planeta, do nosso país, e com certeza nas tuas mãos e com a nossa confiança em Ti, Senhor, tudo ficará mais claro, tudo ficará melhor para todas as pessoas. Que o Senhor, na sua infinita bondade, envolva o nosso planeta na tua luz e no teu amor. Mais uma vez te agradecemos. Obrigado, Senhor. Que assim seja, Pai. Que assim seja.
Que Seja. assim seja. Um beijo e até domingo, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Se cuida aí, hein? Se cuida. Fica bom, Lava, Rob. lava esse nariz com sopa.